Olá, eu sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos. Inscreva-se no canal, comenta e compartilha. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 19, que Jesus entrava em Jericó, atravessou a rua e a multidão logo começou a seguir Jesus. Diz o texto sagrado que um homem chamado Zaqueu, publicano, e ele queria ver Jesus. Mas por ser de pequena estatura, Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus haveria de passar por ali. Então Zaqueu subiu na árvore e ficou aguardando a passagem de Jesus. E quando Jesus vai passando ali, que Jesus olha e vê Zaqueu em cima daquela árvore, aqui eu abro um parêntese para dizer que um tema que seria bem propício para esta passagem, para esta mensagem, seria indigno, porém amado. Jesus, vendo Zaqueu em cima daquela árvore, Zaqueu era publicano, cobrador de imposto, era uma figura que poderia ser considerada, no bom espanhol, persona non grata, pois ele fazia o serviço sujo, aquele serviço que os cidadãos romanos, eles se negavam a fazer aquele serviço. E Zaqueu, no entanto, ele se sujeitava a fazer aquele trabalho, pois aquilo ali rendia a ele lucro, né? Ele, além de cobrar os impostos, ele ainda cobrava a propina das pessoas, pois Zaqueu era desonesto, Zaqueu era ganancioso, Zaqueu era um homem cobiçoso de torpe ganância. E um homem com essas características, um homem com essas virtudes negativas, não é difícil de se vender por dinheiro ou por qualquer valor, por qualquer quantia. E quando Jesus viu Zaqueu sobre aquela árvore, Jesus aí imediatamente, apesar de Zaqueu ser um homem importante, porque aquela função que ele desempenhava era uma função de alguém que era importante, pois tinha dinheiro, era rico. E Jesus, olhando para Zaqueu, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus chama Zaqueu para descer daquela árvore depressa. E Zaqueu, ao descer, Jesus disse: hoje me convém pousar em sua casa. Imagine só, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que era aguardado, aquele a quem os judeus buscavam, aqueles a quem os judeus acompanhava Jesus para ver se realmente conseguia o identificar como sendo o Messias, o ungido de Deus, aquele que haveria de vir para reinar em Israel, para mudar a situação de Israel, para mudar o contexto político da nação israelita. E agora Jesus chama aquele homem era publicano era uma pessoa que era considerada indigna de estar em meio à sociedade, e Jesus fala para aquele homem que iria pousar na casa dele. E aí vai Jesus para a casa de Zaqueu. Imagine só o impacto, imagine só o escândalo que aquilo causou entre os judeus, entre os religiosos, entre os sacerdotes, sumo sacerdote, entre a aristocracia que ali residia em Jericó. E Jesus vai para a casa do Zaqueu, se reúne ali, e Zaqueu, sem saber o que fazer, pois Zaqueu sabia que ele era indigno de receber Jesus, ele era indigno de receber Jesus, porém amado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. A principal lição que nós encontramos, que nós podemos tirar desse texto sagrado, dessa passagem de Jesus, desse encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu, um pecador quanto mais, indigno de receber o Senhor em sua casa, indigno de estar, de cear, de tomar uma refeição na presença de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Imagine só a alegria de Zaqueu. E aquilo ali tocou profundamente Zaqueu. Essa também é uma prova de que a segregação, de que a discriminação do indivíduo pelo que ele é, pelo que ele faz, isso não é o suficiente para levar ele a mudar
ou se aproximar de Deus. Zaqueu é um exemplo clássico disso. E Jesus foi a Zaqueu como pecador, como indigno, mas Jesus não negou o seu amor a Zaqueu. Zaqueu recebeu, preparou aquela refeição. Imagine a casa de Zaqueu como não ficou naquele dia. Zaqueu foi tocado profundamente, porque a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Zaqueu foi constrangido pelo amor de Jesus, por tanto amor que Jesus demonstrou pelo aquele homem que não merecia, aquele homem que era indigno, aquele homem que era pecador. E aí Zaqueu, diante do Senhor Jesus, Zaqueu reconheceu o seu pecado. Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 5 vezes mais. E aí, o que é que acontece? Zaqueu demonstra que ele conhecia, Zaqueu conhecia o Pentateuco, Zaqueu conhecia a lei, ele sabia que isso aí estava lá escrito na lei, para todo aquele que desvia, né, a parte que é do Senhor, o dízimo, aquilo que pertence a Deus. Lá na lei estava lá, já escrito na lei, fazia parte, né, do oráculo de Yahvé para o seu povo, que haveria de ser restituído aquilo que era negado, aquilo que era usurpado. E aí, quando Jesus ouve aquela declaração de Zaqueu, sendo uma das partes assim mais melindrosa do homem que não serve a Deus, do homem que não conhece a Deus, e até mesmo daqueles que conhecem a Deus, entregar aquilo que é de Deus, a parte que cabe a Deus. E aí Jesus, vendo aquilo, imagine só Jesus dentro da casa daquele homem, imagine o sumo sacerdote de fora, os religiosos, imagine o juízo que aquela gente não estaria fazendo a respeito de Jesus, como sendo o Messias, na casa de um pecador, tomando refeição com um pecador, coisa que eles não faziam, coisa que não era a praxe de nenhum sacerdote, de nenhum religioso, aquele que se prezava ali na cidade, fazer aquilo. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. O que fez com que Zaqueu demonstrasse ser filho de Abraão? O que fez Zaqueu demonstrar que era filho de Abraão, declarado pelo Senhor Jesus Cristo, foi a fé que ele teve em Jesus, a fé que ele depositou em Cristo Jesus e a demonstração de arrependimento. Aproveitando esse gatilho, eu quero te dizer que é impossível alguém que se arrependeu dos seus pecados e não demonstrar nenhum sinal desse arrependimento. É impossível alguém que se arrependeu não sinta vergonha do seu passado, não sinta vergonha do seu estilo de vida, não sinta vergonha da sua vida pregressa. E às vezes, quando é contado aquilo que ficou para trás, às vezes quando é testemunhado aquilo que a pessoa foi, quem o homem foi, esse é um momento, é uma atitude que deve ser reconhecida e contada com vergonha, e sempre apontando para a grandeza de Deus, para o amor infinito de Deus, para a graça soberana de Deus, para a graça maravilhosa de Deus e Salvadora. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão. Zaqueu se arrependeu, apesar de quem ele era, mas Jesus o amou profundamente. Jesus o amou indignamente. Zaqueu era pecador, Zaqueu era indigno de ser amado. Zaqueu era indigno de ser amado, mas foi amado pelo Senhor. O Senhor concedeu a Zaqueu perdão. O Senhor ainda diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Hoje você que está me ouvindo está tendo essa oportunidade. Quem sabe a sua vida, a sua prática de vida é uma vida que você mesmo sinta vergonha de si mesmo. Mas eu quero te dizer, para que você não se autoflagele, nem se autocondene, pois já existe muita gente para te condenar, já existe muita gente com o dedo estendido, simplesmente para apontar
os teus erros, para apontar os teus pecados. Eu quero te encorajar a confiar em Deus e a confiar inteiramente no amor de Deus que excede a todo entendimento. Entrega a tua vida ao Senhor, se renda a Jesus, confie nesse amor que é digno de toda aceitação. Confie na palavra do Evangelho. Nesse mesmo capítulo 19, no verso 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Renda-se a Jesus, entregue a sua vida a Ele. Não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja a sua atividade profissional, não importa de que maneira você ganha o pão, mas tome Zaqueu, por exemplo. Deixa florar no seu coração o desejo de conhecer Jesus, o desejo de ter um contato com Jesus, o desejo de se aproximar de Jesus. Jesus conhece aqueles que têm desejo, que querem se aproximar dele. Olha Zaqueu. Jesus viu o esforço de Zaqueu para subir na árvore. Imagine que cena grotesca. Zaqueu, um homem de pequena estatura, em cima de uma árvore. Imagine, pense você nisso. Mas Zaqueu não se incomodou com nada disso, com o juízo temerário, com o que as pessoas iriam pensar, porque dentro de Zaqueu o vazio, a necessidade gritava mais alto acerca de quem ele era e da necessidade que ele tinha e do desejo que ele sentiu de se aproximar de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor, que esse dia seja hoje e que o seu tempo seja agora. Esse é o ano aceitável do Senhor, é o tempo da graça, é o tempo da graça. Confesse a Jesus como teu Senhor e Salvador, creia nele, confie no amor dele, não na sua justiça própria, não naquilo que você possa apresentar ao Senhor, como sendo algo que você se torne digno e merecedor do perdão, da salvação. Não, confie inteiramente apenas nesse amor, o amor daquele que, apesar de indigno, mas somos amados por Ele. Deus te abençoe em Cristo Jesus.